Olá, sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, realista e com aquelas tamancadinhas que você só encontra por aqui. Então, assim, você tá precisando de um chacoalhão, sabe? Ai, não sei, tô precisando de alguém que me dá aquela empurrada, tô empacada. Você chegou ao lugar certo. O meu nome é Andréa Chaussai, lá no meu Instagram e no TikTok, @Andréa Chaussai, vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre mim. Então aproveita e já me segue por lá. E hoje eu estou trazendo para a nossa podosfera, para esse nosso cantinho aqui das conversinhas, das trocas de ideias, o campeão, acho que no episódio passado, no episódio retrasado, eu trouxe o campeão de perguntas nas caixinhas de resposta, que era a questão de como lidar com a falsidade. Mas este tema aqui é pauta recorrente, frequente e campeã nas minhas consultorias. Então, assim, eu abro a câmera geralmente. Então, Andréia, quero falar sobre trabalho. Então, aqui hoje eu resolvi trazer esse tema porque eu percebo que de uma forma meio generalizada, nós millennials, aqui então a galerinha 26, 27 parriba, tenho sim as minhas babies, já falei isso por aqui, que são pessoas que de 22, 23 anos, que estão já fazendo alguns questionamentos. Elas são poucas, mas elas têm todo o meu coração, mas a grande maioria de nós millennials, e nas conversas com meus amigos de uma forma geral, eu vejo que por que nós principalmente? Porque a gente é de uma geração que apostou muito forte na carreira, no que ia fazer para o trabalho. A gente investiu firme na ideia de que, eu vou estudar para algo e eu vou começar a trabalhar e eu vou me encontrar e eu vou ser alguém e eu vou me definir. E aí, aqui, perto dos 30 e poucos, eu não posso nem falar aqui, que eu já tô mais perto dos 40. Mas quando eu estive ali perto dos meus 30 anos, um pouquinho mais, um pouquinho para menos, começam a vir alguns questionamentos de nós que viemos na lapada ali, vamos trabalhar, vamos fazer acontecer, eu amo minha profissão, vamos dar o melhor. E começa aquela pulguinha, sabe aquela pulguinha pequenininha, aquela coceirinha, e de repente ela se torna um elefante no meio da nossa sala e que assim, fica impossível não olhar e não colocar uma luz sobre ela, que é: será que é isso mesmo que eu quero fazer pro resto da minha vida? É isso que eu me vejo fazendo todo santo dia. Muito mais do que passar um tempo, por exemplo, com a sua família, com o seu marido, com a sua marida, seja lá o que for. Ou você sozinho, ou com seus hobbies, porque a gente passa muito mais tempo no trabalho. E, inclusive, já deixo avisado que para este episódio eu convidei e vai fazer parte, e é um oferecimento esse episódio, da EBAC, que é a Escola Britânica de Artes Criativas e Tecnologias, que não é só mais uma escola, mas é uma escola online que tem esse foco que, pra mim, quando eu pensei nele para fazer esse episódio, eu falei, cara, eles têm tudo a ver, faz muito sentido eles estarem aqui, porque acho que por trás da EBAC vem esse sentido de dar um novo começo para nossa carreira, pro que a gente está fazendo até agora. Inclusive, se eu conhecesse Dona EBAC há uns 9 anos atrás, eu tenho certeza que a minha transição de carreira, ela teria sido assim um pouco mais ágil, eu acho que um pouco mais certeira, eu não teria me demorado tanto para tomar umas decisões por ter ficado tanto tempo perdida. Porque eles possuem tanto cursos para você que quer, não, eu gosto e eu quero aqui conquistar uma promoção, eu quero crescer no lugar onde eu estou, mas essa pessoa que ama o que faz e quer galgar posições nessa carreira, mas também para ajudar quem quer e precisa começar uma nova carreira do zero. Excelente para quem, assim como eu, um dia não estava mais suportando fazer o que faz da vida. E, inclusive, já vou dizer que para eles estarem aqui, tá? Falei, precisa ter um presentinho para os meus seguidores.
tá? Precisa ter presentinho. Então, na legenda vai ficar o site ali da EBAC com todos os cursos pra vocês darem uma sapiada, ver o que já existe de novo, que vocês nem sabem que existe profissão e carreiras que estão ali, porque eu fiquei passada com algumas que eu li, que eu nem sabia que aquilo era já uma profissão e que a galera paga bem. E tem liberado cupom de desconto com R$ 200 de desconto em qualquer curso e é cumulativo. Então, assim, se tem um curso que já tá com desconto, tu pode ainda usar mais o meu cupom por cima, então vou deixar aqui na legenda. Mas vamos pro assunto campeão de procuras na consultoria. Como é que essa dúvida, ela começa na nossa cabeça de uma forma tão insidiosa, de uma forma tão levinha, e ela vai ficando grande, e aquilo vai gerando incômodo, e aquele incômodo vai crescendo, e você não começa a parar de pensar nisso. Porque parece, e isso aqui eu posso falar para quem está há 1 ano atendendo nas consultorias, com todo o trabalho que eu tenho aqui, redes sociais e a conversa que eu tenho com as pessoas, parece que as pessoas estão cada vez mais insatisfeitas com as suas profissões atuais. Galerinha que tá chegando então perto dos 30, que começou a ter assim uma visão de jogo mais completa, não aquela visão dos 20, me formei, vou me dedicar a isso, e foco, e trabalho, dá em tudo, entrega tudo. Mas aí vai passando um tempinho e ali perto dos 30 começa a já não se identificar. E por mais que te vendam a ideia do, mas você não tem que amar, tem que rolar uma identificação com aquilo que você faz a maioria do tempo, na maior parte do ano, da sua vida por completo. Então essa coisa de, não, obviamente, a gente, é muito difícil amar o ofício, porque trabalhar dá trabalho. Então é uma falácia quando fala, mas trabalhar, não, é difícil, preferia estar numa praia, tomando uma caipirinha. Mas obviamente detestar, acordar todo dia para fazer aquilo que você faz na maior parte do tempo em que você está acordado, não é legal. E quando eu converso na consultoria, uma coisa que sempre vem em mente é porque a gente tem um salto geracional que nós, millennials, sentimos mais, tá? Então, por exemplo, quando eu pego a geração dos nossos pais, uma geração anterior à nossa, essa geração era uma geração que vinha de uma geração dos nossos avós, dos quais, principalmente as mulheres, não tinham muito essa característica, cultura, costume e oportunidades de trabalhar fora de casa. O ideal dos nossos avós, a minha avó já foi assim uma visionária para a época dela, porque ela já se formou, ela trabalhava de manhã, de tarde, de noite. Mas ela já era muito diferente de alguns avós de amigos que eu conheço, que é 2 gerações depois da minha, que as mulheres eram mais orientadas no ficar mais em casa, ser a dona de casa, ter os filhos, ter muitos filhos e cuidar e criar desses filhos, que já é um trabalho do caceta. Então eles vêm nessa, a geração dos nossos avós, e ali na geração dos nossos pais, quando você pega 80, 70, 80, foi uma geração que a gente, historicamente, se você for analisar, a gente teve um boom no número de divórcios. Então, basicamente, os nossos avós, eles ficavam até morrer, se soubesse que um traía, o outro não, o outro cacetava e o outro não, era mais aquela, não, mas você tem que aguentar, mas é família, enfim. Então, parece que os casamentos, eles iam, você gostando ou não. E isso eu tô falando, é a minha visão, é uma visão muito diagonal que eu faço, obviamente pode ser diferente da sua, mas ainda bem que temos opiniões diferentes, mas eu quero que você tente entender. Lembrando que cada é um caso. Mas comigo não foi. Beleza, mas com várias pessoas eu vi acontecendo e foi assim. Então, os nossos avós eram foco no casamento, a mulherada para dentro de casa, os homens ali no trabalho. E aí, na época, eu lembro que a época dos meus pais, quando você pega 70 e 80, foi uma época do boom dos divórcios. Se popularizou o divórcio. Foi se tornando uma coisa normal. Eu me lembro ali que os meus pais, assim, o divórcio já foi meio impactante, as pessoas, nossa, tinha aquela coisa com a pessoa divorciada, a mulher separada e tal. Quando a gente traz isso para os anos 2000 e até hoje, né, parece que é uma coisa, não gostei, dormi, quero separar. Inclusive, já falei pro Michael. Tá cansado, descansa. E aí,
A gente pega, então, esses nossos pais que estão começando a nos separar e teve muitos pais, principalmente muitas mulheres, que se lascaram nessa, porque vinha dessa toada de cuidar da casa, de ser dona de casa, de repente separa, tem que ir pro mercado de trabalho mais velha e se reencontrar na profissão. Então nós, millennials, eu percebo isso em mim, amigos, a galera ali da faixa etária, do tipo assim, ó, não dependa de homem, não dependa dos outros, estuda, trabalha, não dependa dos outros, faça o seu dinheiro, porque se vocês se separarem, eu cresci num lar assim, de um lado e de outro. Tanto o meu pai que se divorciou, quanto a minha mãe que ficou assim, não dependa dos outros, trabalho. E eu vejo que muitas pessoas ali dos millennials vieram nessa orientação do trabalho. E aí quando a gente pega a época aqui dos nossos pais e grande parte da nossa vida, ali até uns 20 e poucos anos, a gente tá falando de um mercado de trabalho mais... como que eu posso dizer? Com menos oportunidades. Do tipo, os nossos pais, vocês vão ver muito dos nossos pais assim, entraram no emprego, morreram dentro desse emprego. Entraram no Banco do Brasil, morreu dentro do Banco do Brasil. Entrou na Coca-Cola, morreu dentro da Coca-Cola. Então eles tinham essa coisa do entrar e ficar por muito tempo, gostasse ou não. E ou você entrava assim numa grande empresa, ou você fazia concurso, tá? Ou você tocava um negócio da família, a padaria, a mercearia da família, tá? Ou era depois subemprego, tudo era considerado subemprego. Então não tinham muito essas oportunidades. Então eu me lembro de crescer muito assim, vai trabalhar numa grande construtora, tem que ser grande construtora. Só que aí a gente não contava que ali pelos anos 2000 houvesse o tal do boom da internet. E como o crescimento... assim, eu imagino que o crescimento da internet, ele foi assim... E ali, a partir dos anos 2000, ele fez assim, e tá assim, ascendendo vertiginosamente. E aí, com o crescimento da internet, cresceu-se também as oportunidades. Horas, quando é que eu poderia falar que eu tenho uma profissão de podcaster? Porque sim, eu tenho uma empresa, dentro dessa empresa eu peço diversos tipos de trabalho, e um deles é o podcaster. Só que se eu falasse isso lá na época da minha avó, do meu avô, o máximo que eles iam falar, você virou radialista? Né? No máximo. Então a gente começou a ter um nível maior de oportunidades, tá? Então com esse surgimento da internet, com o surgimento da tecnologia, aquilo de entrar num trabalho, morrer naquele trabalho, gostando ou não daquele trabalho, porque era a única oportunidade ou a melhor oportunidade da minha vida, meio que cai por terra. Tipo, se eu não tô gostando daqui, eu estou vendo que em tal lugar está abrindo uma oportunidade X. Então, assim, era muito difícil a comunicação chegar, era difícil você ter, eu tá aqui, saber que lá no Tocantins, por exemplo, abriu uma vaga de engenheiro, assim, assado, tá? E eu nem tô falando de internet pós-pandemia com home office, tá? Tô falando só da gente ver e as oportunidades chegarem. Então, quando a internet chega, eu falo, opa, se eu tô nesse trabalho, por incrível que seja, sempre também tem empresas incríveis que eu também posso trabalhar. E agora eu já vejo, já existe um LinkedIn, já existe um e-mail, já existe um contato, já existe um site. Então eu sei que existem outras oportunidades. Diferente dos nossos pais, que eles achavam assim que, é essa oportunidade aqui e eu não posso perder ela. Por exemplo, inclusive na EBAC. Quando eu conheci eles e entrei no site, eu fui dar uma sapeada, eu fui olhar, tipo assim, os cursos que eles davam, porque a proposta era muito legal. São cursos bem voltados, assim, pro mercado atual, o que o mercado tá precisando. Não é mais aquele, assim, da época do nosso pai, médico, advogado, engenheiro. Não, são cursos que tá demandando gente, que a tecnologia tá demandando e tá faltando gente no mercado. Eu lembro que eu vi um que chamava cientista de dados e eu fiquei assim, cara, que nome sensacional. Imagina tu falar isso pro teu pai e tua mãe lá atrás. Tipo, eu sou cientista de dados. E é um profissional hoje, 2024, essencial para qualquer empresa. Eu não tô falando só de empresa de tecnologia. Porque às vezes você fala cientista de dados. Não. É um profissional que as empresas pequenas, inclusive, elas carecem. Porque é uma pessoa que vai, para vocês entenderem, porque daí eu dei uma lida na descrição lá, eu entrei em cientista de dados, e aí tem uma descrição do que é a profissão, enfim.
E aí eu vi que ele é um cara que vai analisar os dados da empresa, ele é só focado nisso. Então, analisar as métricas de venda de isso, de aquilo e tal. E aí ele vai ver onde são os pontos que estão com problema e vai focar em solucionar esses problemas que geralmente as pessoas que estão ali no corre, no trabalho, não enxergam, não veem e de repente uma bomba explode. Então ele vai gerar, tipo assim, relatórios, soluções, insights, tanto para o cliente quanto para as outras pessoas de como evitar, antecipar este problema. Ou como dar gás, tipo, ó, esse ponto tá muito bom, vamos dar mais foco nisso aqui. E assim, até hoje, todas as empresas, ultimamente, desde 2020 que eu venho trabalhando, tem esse especialista em dados. E aí, eu te pergunto, quando que isso ia existir na época dos nossos pais? Talvez já até existia alguém que olhava um relatório, mas não com tanta tecnologia, como por exemplo a que a gente tem hoje. Inclusive eu vi, porque quando você entra lá nas profissões, tem o que é a profissão, o mercado que precisa dela e tem lá salário júnior, salário sênior. E aí quando eu olhei e vi, tipo assim, o quanto que eles estão dispostos a pagar por um júnior, eu falei, cara... Aí eu me senti, tipo assim, lá na época, lá atrás, eu querendo fazer uma transição de carreira, tipo assim, como que não tinha uma ferramenta dessa? Então é óbvio que a gente olha para as gerações e elas estão mudando. E a nossa geração está muito inconformada. E mais do que isso, você acha que lá você, no auge dos seus 17 anos, um jovem mancebo, no auge da dança hormonal dentro de você, tentando descobrir o que são sentimentos, o que é o mundo, o que você quer lá, assim, pro teu futuro, você tinha noção do que você realmente gostaria de fazer pro resto da sua vida? Porque eu vou falar pra vocês, gente, 17 anos, deixa eu ver, 17 anos eu tava tentando sobreviver uma sala onde eu sofri pra caramba. É um episódio que um dia eu quero trazer, que foi assim, teve um acontecimento e assim, eu só queria sair daquele lugar, acabar o terceiro ano e enfim. Eu tava passando por um final de relacionamento, eu tava vivendo na merda, eu queria comprar as coisas, não podia, eu queria sair da cidade onde eu morava, era um caos. Então, assim, era meio que eu queria alguma coisa que me tirasse dali, mas... se isso ia ser bom, se era o que eu queria pro resto da minha vida, eu não estava em condição de escolha. Eu não tinha cabeça para escolher isso. Ou será que naquela época você realmente optou por não fazer uma graduação por tempo, por dinheiro? Porque tem gente que eu ainda muito privilegiadíssima, independente das dificuldades que passavam, meu pai forçava muito. Não, tem que estudar, tem que ser uma faculdade pública, então tu vai estudar e a gente tem que passar. Mas tem gente que por tempo, por dinheiro, por outras prioridades, às vezes teve filho um pouco mais cedo, não conseguiu. E teve que tomar uma decisão naquela época, por exemplo, de não estudar. Foram muitas pessoas também, que aí pegam os trabalhos hoje, não tem talvez uma formação e aí ficam aceitando alguns tipos de trabalho e não vê uma perspectiva, tipo, eu vou estudar agora, vou recomeçar agora, vou recomeçar com mais de 30 anos. Porque quando eu escolhi a engenharia, e eu já falei isso em outro episódio, mas friso, eu sempre trago aqui de uma forma resumida para os novos ouvintes, quando eu escolhi a engenharia, foi livre, espontânea pressão. Não era o que eu queria. Eu tinha um pai engenheiro. Esse pai saiu da minha casa, eu tinha 5 anos, então eu não via a rotina de engenheiro. Eu não sabia o que o engenheiro... Eu sabia que ele construía, obviamente, não era uma burra idiota, mas eu sabia que, o engenheiro construía, eu me lembro do meu pai falar de obras, eu me lembro de ver ele falando algumas coisas, mas a carreira do engenheiro civil, eu não sabia que dentro da engenharia civil eu poderia ter ainda ser um engenheiro de pavimentação, um engenheiro orçamentista, um engenheiro de obras de terra, um engenheiro de estação de tratamento de água. Eu não tinha ideia, na minha cabeça era muito limitado aquilo ali de tipo assim, é isso aqui que eu tenho, eu vou construir algumas casinhas. Então quando eu escolhi, primeiro que eu não queria, a minha primeira opção era arquitetura. E o irmão do meu pai é arquiteto. E eu fiquei naquela fissura, e ele não trabalha com construção, ele trabalha com outra coisa. Mas eu gostava muito, eu tenho essa parte muito criativa, eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de... Também tá errado, porque assim, a arquitetura não é só isso, mas talvez
Eu quis tentar equilibrar, tipo, uma vontade muito grande do meu pai que eu fizesse engenharia, mas com algo mais artístico e mais criativo. Tentei arquitetura eu não passava, e tinha que ser ali na estadual, e eu não passava quando eu converti os pontos da arquitetura. Eu passava em engenharia, até que uma hora eu falei, cara, eu não tenho tempo pra ficar perdendo, eu preciso fazer dinheiro na minha vida, e quanto antes eu me formar, antes isso vai acontecer, e acabei indo pra engenharia civil. Então, pra mim, não foi muito uma escolha. Foi meio que desesperador de querer mudar minha realidade, de ser o que eu entendia por ser mais próximo. E aí, o que que aconteceu? Eu toquei. Então, assim, eu toquei a faculdade odiando, uma faculdade horrorosa, muito difícil, integral, a gente estudava de manhã, de tarde, de noite. Muito puxado. E aí, quando eu comecei ali, tá, beleza, legal. Me deu muito dinheiro, foi muito bom. Mas eu acho que eu nunca parei pra pensar, pô, eu gosto. Não, eu gostava do retorno financeiro que ela me dava e ponto, tá? E por muito tempo isso me enganou. Não, que importa é que paga bem. Não. Tem uma hora que você fala, pô, pode pagar o melhor do mundo, você não aguenta mais fazer aquilo ali. E aí me entrava muito essa pergunta. Por isso que minha transição de carreira, ela demorou tanto. Porque eu ficava, cara, tipo, tá, mas o que eu faço? O que eu faço? E, inclusive, acabei fazendo coisas que... eu fiz um MBA na época que acabei não aproveitando, eu achei que ia agregar de algum jeito, não agregou. Acabei fazendo a educação física, que foi muito bom. Nossa, foi o que me deu o ânimo para sair da engenharia civil, mas nunca atuei. Então, assim, acabei, querendo ou não, fazendo um investimento em algo que depois eu não usei. E aí, voltando, trazendo EBAC de novo. Então, poxa, eu tenho lá novas profissões que eu nem sei que existe, para começo de conversa, nem sei que existe. E aí, quando eu vejo hoje, eu falo, putz, como teria sido mais fácil se eu soubesse disso antes? Porque quando você tá nesses períodos, assim, de tomar algumas decisões difíceis, eu acho que o que mais paralisa a gente, em qualquer situação muito difícil, é a falta de opção. É você não saber. É o medo de, tipo assim, puta, eu vou fazer uma aposta errada nisso aqui? Eu vou pegar e vou colocar todas as minhas fichas nisso aqui? E eu tava vendo... Isso me chamou... Essa foi uma das coisas que me acendeu um sinal que eu falei assim, como teria sido mais fácil se naquela época eu conhecesse plataformas como essa. E uma das coisas que acabou muito me chamando a atenção, inclusive da EBAC, que eu trouxe eles aqui sempre para ser parceiro e eu entendi que fazia muito sentido trazer eles para esse episódio, foi que eles têm um programa chamado Emprego Garantido, que é para alguns cursos que eles têm ali dentro, porque como o foco deles é atender demanda de mercado, é o que o mercado está precisando, os professores têm uma galera que trabalha mesmo no mercado também. Então, para alguns cursos, quando você termina algum deles, eles já garantem um emprego para você. Então, tu faz o curso, isso acontece muito na gringa, tá? Então, você faz o curso já com uma perspectiva de empregabilidade quando você acaba ele. Inclusive, se você não tiver, eles devolvem o seu dinheiro. Imagina se eu tenho uma baita de uma oportunidade dessa na época que eu tava. O que eu faço? No que eu aposto? E eu acho que saber disso, pra quem tá, como eu tava na época, se sentindo muito inseguro, querendo ou não, é uma ajuda, é pelo menos um direcionamento pra você não ficar tão perdido. E eu acho que quando você não tá mais suportando estar num lugar que vai dando aquele desespero de, nossa, de pensar que eu vou ter que estar nisso amanhã, que eu tenho que acordar pra estar lá, que você já não quer mais se arrumar, que você faz as coisas que você fazia muito bem, você já começa a fazer daquele jeito. Eu acho que a gente precisa tomar o cuidado também de não acabar entrando no ciclo vicioso de torrar o dinheiro que você ganha ali. Pra, tipo, compensar. Já que eu tô nesse trabalho muito ruim, tá muito difícil, eu mereço comprar essa bota, eu mereço comprar esse sapato. E aí você vai se endividando e vai se aprisionando, porque é o que eu sempre falei. Quanto menos refém você fica do salário, ou seja, quanto menos você depende desse salário, melhor é a sua tomada de decisão. E eu me lembro que quando eu fiz a minha transição, o simples fato de ter me matriculado na faculdade, assim, eu lembro que eu fiz a matrícula, me deu assim, ó, eu acho que foi a opção, ter uma perspectiva. Eu me lembro que eu fiquei assim, tão focada, que eu parei de gastar. Eu comecei a juntar dinheiro.
eu fui deixando as coisas bem no jeito pra, tipo, meu, a hora que eu acabar esse curso, cara, eu tô fora. Eu lembro que eu tinha entrega, eu comecei a fazer as entregas do trabalho, eu comecei a resolver as coisas, fui cortando meus cartões de crédito, organizando minha vida financeira, porque eu sabia que dali a alguns anos eu ia tacar o pé dali. Porque eu já estava matriculado, eu já estava fazendo algo pelo meu futuro. Porque às vezes o que a gente mais precisa hoje é justamente dar um primeiro passo. Quando as pessoas chegam na consultoria para mim, elas estão detestando, elas estão odiando, fazendo essas milhares de perguntas, mas acabam não procurando nada. Eu falei, tá, mas e daí? Né? Se é o lugar, você já entregou o currículo em outro lugar? Tá? Se é a profissão, você já procurou alguns cursos? Já entrou? Pô, eu já... EBAC tá comigo tem mais de ano aqui que a gente tá... Agora eu posso falar tem mais de ano porque o podcast tem um ano. Mas tem muito tempo que a EBAC já apareceu diversas vezes aqui, já trouxe cupom, já trouxe link, que são plataformas que trazem essas oportunidades de um mercado mais real, do que tem demanda, sabe? De, às vezes, profissões que você nem sabe que existem e que tá precisando. E às vezes o que a gente precisa é dar um passo. Porque eu acho que esse primeiro, acho que o simples fato de procurar, de se matricular, começa a dar perspectiva pra gente. Começa a dar aquele gás pra você continuar aonde você tá e não desanimar, e não ficar paralisado. Então, se você é hoje essa pessoa que precisa, cara, eu não quero mais a profissão, eu quero mudar, eu preciso dar uma guinada, assim, na minha carreira, eu preciso dar esse giro de 360 e não me venham com é tarde pra isso, pelo amor de Deus. A gente, às vezes, não tem ideia de que a gente só tem 30. Que mais 30 ainda, a gente chega em 60. Gente, 60, a gente tá nem aposentado ainda. Olha quanta coisa de vida que você tem, o quanto você ainda tem pela frente, pra não mudar mesmo a tua rota. Se você é essa pessoa que começou esse episódio me escutando, que, cara, tá no... O que eu faço? Eu vou deixar na legenda o link. Cara, lá vão ter todos os cursos da EBAC. Todos os cursos. Com profissional gabaritado, gente que tá no mercado, que sabe o que tá precisando. Sabe, é curso prático, é aquele curso que você vai botar a mão na massa, você não vai ficar só assistindo ali, ó, aula teórica cansativa. Tem o programa do emprego garantido, sabe? Mas deem, sabe, aquele... Vai dá uma olhada, olha, vê as oportunidades. Será que não tem alguma coisa ali que, poxa, eu nem pensei que isso aqui fosse uma profissão e eu me identifico com isso. E aí, quando eu fui fazer este episódio, falei com o Dona EBAC e falei assim, olha, preciso de cupom, preciso de vantagem para os meus seguidores. E eles liberaram um cupom com nada mais, nada menos do que R$200 de desconto em qualquer curso. Inclusive é um cupom que é cumulativo, então se já tem algo lá que tem desconto, você pode usar ainda mais o meu cupom em cima para ter ainda mais desconto. Então é só clicar nesse link, usar esse cupom. Então deem uma pesquisada, gente. Lembre-se, a responsabilidade de mudar futuro não é do outro, não é do teu chefe, não é do teu colega de serviço, não é do teu parceiro, é completamente sua e depende desses pequenos passinhos que eu dou. Seja o passinho de abrir um LinkedIn, de abrir um site com cursos, de tentar entender o que é o mercado, o que o mercado está precisando, o que eu sou boa, será que existe algo nisso que eu sou boa, que já é inclusive uma profissão e que precisa de profissional para isso? A gente não tá mais limitado naquele médico, engenheiro, advogado que eu gosto sempre de falar que é da época dos nossos pais e que são excelentes profissões, mas que talvez você não se identifique. É entender que o mercado tem outras opções, mas vai demandar de você essa busca. Você tá buscando, você tá procurando, dá um pequeno... Tá incomodado? Então se tá incomodado, tu precisa se mover. Senão nada vai acontecer. Um beijo e até a próxima.